A você que acompanha a programação da Canção Nova, muito boa noite, muito bem-vindo. O nosso Além da Notícia de hoje será um daqueles mais sentidos, mais sensíveis e um daqueles programas também que a gente traz como grande responsabilidade que temos por toda a nossa comunidade. O tema de hoje, gente, é daqueles especialíssimos porque recentemente esteve aqui no Brasil um bispo de Burkina Faso e Níger, presidente da Conferência Episcopal desses dois países. E ele veio trazer à Igreja do Brasil, quando tomou parte da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a realidade vivida naquelas terras, que sofrem atualmente com perseguição religiosa e também com massacres, dores terríveis, atrozes. Nós vamos conhecer essa realidade para nos comprometermos mais ainda com ela e sermos também uma voz aqui nesta outra parte do mundo. Eu tenho o prazer de receber em nosso programa nesta noite, já quero cumprimentá-lo mesmo que à distância, estamos neste programa de hoje especialíssimo via Meet. Quero receber aqui Dom Laurent Dabiré, segundo bispo da Diocese de Dori, em Burkina Faso, na África, um dos países mais afetados pelo terrorismo islamita. É o atual presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger, que está visitando ao Brasil pela primeira vez a convite do escritório brasileiro da Fundação Pontifícia ACN, a ajuda à igreja que sofre. Ele contou o seu testemunho sobre a difícil situação dos cristãos e da igreja em seu país aos bispos do Brasil durante recente Assembleia Geral em Aparecida. Quero cumprimentá-lo. Dom Dabiré, seja bem-vindo também aqui à Canção Nova, ao Brasil. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Dom Dabiré, gostaria que o senhor nos apresentasse um pouco do seu país e da igreja lá presente. Então, agradeço a ACN de haver-me invitado de ter me convidado a dar uma testemunhança em Brasília, a dar um testemunho no Brasil, porque a Chiesa del Burkina Faso e del Niger de Níger sia un po' più conosciuta. é muito pouco conhecida. Esta igreja é uma chiesa que vive nella minoranza. É uma igreja que vive na minoria. Nell'Africa dell'Ovest. Da África do Oeste. E nel Sahel. E no Sahel. Però è una chiesa che ha buone relazioni. Mas é uma igreja que tem boa relação lo Stato, com o Estado, i musulmani e os muçulmanos e le religioni tradizionali africanas. Ecco, è una chiesa che è stata fondata nel 1900. Ao que percebemos, é uma igreja bastante jovem, Dom Dabiré. E esta igreja jovem, de que forma hoje também ela vive o cristianismo? É um cristianismo ali efervescente, fervoroso, alegre? O que o senhor nos pode contar? Allora, la chiesa in Burkina Faso e Niger de Níger vive a realidade della chiesa come famiglia. Da igreja como família. La gente ci tiene alla sua fede. As pessoas têm a sua fé. Può fare 50 chilometri per andare alla messa. Elas chegam a andar 50 quilômetros para ir participar da missa. Si canta, si partecipa. Si canta, si participa. Poi, dopo la messa, la gente condivide, mangia insieme. As pessoas convivem, comem juntas, se alimentam juntas. Ogni incontro è come una festa. Todo encontro é como uma grande festa. Festa della famiglia. Festa da família. Della fraternità. Da fraternidade. E della solidarietà. E da solidariedade. Monsenhor Dabiré, segundo o relatório da Liberdade Religiosa 2023, produzido pela ACN, cerca de 4,9 bilhões de pessoas, ou 62% da população mundial, vivem em países onde a liberdade religiosa é fortemente
restrita, 31% dos países. Essa igreja assim tão bonita, tão vibrante, tão alegre, está sofrendo os efeitos dessa perseguição neste presente momento? Então, a liberdade religiosa é a liberdade de credere de acreditar ou não acreditar, de aderir a uma religião ou não, de cambiar, de mudar, é a liberdade del culto, que compreende o fato de radunarsi, de celebrar, que engloba a possibilidade de celebrar, de manifestar a sua fé em público como em privado, como também em áreas privadas, de propor a sua fé ad altri, aos outros, com tutti i mezzi justos. E questa libertà religiosa comporta per lo Stato di non interferire nelle cose della religione, nas questões religiosas, ma di trattare ogni credente, ogni religione con uguaglianza. Todas as religiões com a mesma igualdade. Adesso il terrorismo, ad esempio, limita la libertà religiosa in Burkina Faso e nel Niger. O terrorismo limita a liberdade religiosa em Burkina Faso e Níger. Porque distrugge le chiese, destrói as igrejas. La gente non può radunarsi con sicurezza. Não pode andar com segurança. Ed ecco, questi fatti limita la libertà religiosa che è garantita dalla Costituzione. Que é garantida pela Constituição. Uma pergunta se faz inevitável neste momento. E por que a lei, a Constituição desses países não está sendo observada? O poder público, os governos, não conseguem dar essa garantia de segurança e de vivência da liberdade religiosa? Allora, il governo non riesce a garantire la libertà religiosa in concreto perché il terrorismo ha travolto l'autorità dello Stato. Derruba a autoridade do Estado. Un 40% del territorio è controllato dai terroristi e per cui in questa parte lo Stato non può garantire niente, compreso la libertà religiosa. Nós estamos conversando com o bispo-presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger, na África, e agora a gente vai mostrar um pouco da realidade que ele vem enfrentando lá em sua região, com essa perseguição religiosa, destruição de templos e também destruição de cristãos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Já nas primeiras comunidades, o cristão era perseguido. Passados 2000 anos, ainda hoje, este sofrimento assola o cristianismo. Segundo o relatório de liberdade religiosa de 2023, produzido pela ACN, quase 5 bilhões de pessoas vivem em países onde a liberdade religiosa é fortemente restrita. Isso representa 31% dos países e 62% da população mundial. Entre eles está Burkina Faso, localizado na África Ocidental, com uma área um pouco maior do que o estado de São Paulo. O país enfrenta diversas mazelas, como a pobreza,
a fome e a carência de água potável. A taxa de analfabetismo é a maior do planeta. Cerca de 80% da população não sabe ler ou escrever, mas a grande tribulação do povo burkinense é o terrorismo. Desde 2015, a população tem se tornado alvo dos grupos ligados ao Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida devido aos ataques. Ao menos 2 milhões foram deslocados e dezenas de pessoas raptadas. O governo parece não agir. O bispo de Burkina Faso, Dom Laurent Dabiré, descreve como grupos terroristas encontraram terreno fértil na África Ocidental. É preciso alertar o mundo sobre o que está acontecendo no continente africano e resgatar a esperança destes homens e mulheres que não fogem à luta, que mesmo em meio às ameaças encontram um motivo para sorrir e forças para agir com generosidade. Depois de conhecermos um pouco mais aprofundadamente, gente, essa realidade que ali acontece, quero perguntar a Dom Dabiré, por que o senhor aceitou este convite de vir ao Brasil, falar aos bispos brasileiros, e eu imagino que o senhor também tem viajado a outros países, apresentando essa situação de dor, não é? Mas por que o senhor aceitou este convite de vir ao Brasil? Innanzitutto ho accettato questo invito perché la CIEN è una associazione cristiana, cattolica, che lavora per la vita della Chiesa nel mondo. Ecco, la CIEN sostiene la vita delle nostre chiese e quindi sono venuto per rispondere alla loro invitazione per poter dare la mia testimonianza che può aiutare la CIEN a meglio difendere la Chiesa nel mondo. Secondo, sono venuto perché convinto che la Chiesa è famiglia, comunione e che ciò che avviene in una parte della Chiesa riguarda anche le altre parti e quindi informare, sensibilizzare e chiamare alla preghiera e alla solidarietà per risolvere questa crisi in Burkina Faso e nel Níger. Depois de sua apresentação aos bispos do Brasil, eu escutei relatos de bispos de que ficaram impactados, muito sentidos, com tudo o que o senhor relatou a eles. Eu gostaria de pedir ao senhor que nos diga aqui, em síntese, quais os pontos principais que o senhor relatou na Assembleia dos Bispos aos nossos bispos sobre a realidade de seu país. Ho sottolineato il fatto che c'è un dramma che sta facendosi nell'Africa dell'Ovest. La presenza della Chiesa in questa parte è minacciata. È bene che le altre parti della Chiesa, come il Brasile, che è una parte importante della Chiesa cattolica oggi, sappia che i loro fratelli in Burkina Faso e nel Niger stanno soffrendo molto del terrorismo. Dove viene questo terrorismo? Viene dal terrorismo internazionale, dalle crisi che abbiamo conosciuto nel Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Siria e soprattutto la distruzione della Libia
che ha liberato tanti terroristi che sono scesi nel Sahel e che seminano caos adesso. Gruppi locali sono nati che fanno capo a questi gruppi internazionali. I pastori della Chiesa sono quelli che possono far sentire la voce del gregge. È questa voce che sono venuto in Brasile a far sentire. O senhor recebeu, foi bem acolhido, sentiu a receptividade dos pastores brasileiros? Allora sono stato accolto molto bene. Se posso dare una valutazione, direi l'attenzione dei vescovi del Brasile, il loro interessamento, direi summa cum laude. Nós estamos conversando, gente, com Dom Laurent Dabiré. O assunto é delicadíssimo, é dolorosíssimo. Estamos falando sobre liberdade religiosa, que hoje é uma grande carência, especialmente nas regiões onde ele vive. Ele dirige as conferências episcopais de Burkina Faso e Níger, na África. Dom Laurent, esta mesma realidade pela qual o senhor passa lá em Burkina Faso e Níger, outros países africanos também têm sofrido com o terrorismo? Certamente. Nel Sahel c'è il Burkina Faso, il Niger, il Mali. Poi recentemente il terrorismo si è manifestato anche in Mozambico. I paesi che confinano con il Burkina Faso hanno anche una esperienza del terrorismo, cioè la Costa d'Avorio, il Ghana, Benin e il Togo. C'è anche la Nigeria e il Chad, un po' il Camerun. Ecco i paesi che hanno una manifestazione più o meno forte del terrorismo. Eu preciso agora chamar o intervalo e no próximo bloco eu quero conversar com o senhor de algo também específico e importante. Por que a África vem sendo escolhida como alvo do terrorismo islâmico? Por que isso vem acontecendo? Nós vamos para o intervalo, voltamos já aqui na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. É um Além da Notícia hoje especial porque a gente está se irmanando agora à dor da igreja em outras partes do mundo. O tema do nosso programa é liberdade religiosa e ela está em falta em muitos países do mundo. Segundo o relatório da Liberdade Religiosa 2023, produzido pela ACN, cerca de 4,9 bilhões de pessoas no mundo hoje estão sofrendo com esta falta de liberdade religiosa. Burkina Faso, que hoje nós estamos trazendo aqui em evidência, é um país na África Ocidental, limitado a oeste e a norte pelo Mali, a leste pelo Níger e a sul pelo Benin, pelo Togo, Gana, Costa do Marfim. Com uma área um pouco maior do que o estado de São Paulo, possui 22,6 milhões de habitantes e sua capital é a cidade de Ouagadougou. O país enfrenta diversas mazelas, como a pobreza, a fome, a carência de água potável. A taxa de analfabetismo é a maior do planeta, cerca de 80% da população não sabe ler ou escrever. E desde 2015, Burkina Faso tem enfrentado crescentes ataques de grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Há ainda outros grupos islâmicos também. Nos últimos anos, o terrorismo deixou 20 mil mortos e pelo menos 2 milhões de deslocados, sendo responsável também pelo rapto de dezenas de pessoas. O governo, liderado por um regime militar, não age ou parece não agir, indiferente ao que vem acontecendo. E nós estamos conversando aqui com Dom Laurent Dabiré, que é bispo da diocese de Dori, em Burkina Faso, e é presidente da conferência episcopal que une dois países, Burkina Faso e Níger. Dom Dabiré, voltamos aqui à nossa conversa com o senhor. A última pergunta que eu fiz eu vou deixar para um segundo plano. A primeira que quero fazer é a seguinte: quando o senhor chega a um país como o Brasil, ou algum outro país onde há uma
boa e plena liberdade religiosa. Como o senhor se sente? Como o senhor aprecia esta liberdade vista em outras partes? La libertà religiosa, quando c'è, A liberdade religiosa, quando existe, dimostra che nella società demonstra que na sociedade c'è la tolleranza, a tolerância, c'è il rispetto di ciascuno ao respeito de todos, e c'è anche il rispetto di chi crede. e há também o respeito de quem acredita, de quem tem fé. La libertà religiosa è semplicemente il rispetto della libertà dell'uomo. Para vocês lá, isto hoje é um sonho. Noi godiamo di un po' di libertà religiosa, Nós gozamos almeno pouco de liberdade religiosa, ao menos nelle leggi, nella na società, lei, na sociedade. ma è il terrorismo il Mas problema o oggi. terrorismo que é o problema hoje. E quindi abbiamo E capito também meglio entendemos melhor l'importanza di questa importância libertà religiosa. essa importância da liberdade religiosa. Agora, no início deste novo bloco aqui, Dona Dabirê, eu quero lhe fazer uma pergunta já dolorosa. Por favor, nos conte à medida do possível, não é? O que tem acontecido na prática em termos de barbárie, crueldade, terror, lá na sua região da África e em outras que o senhor mencionou agora há pouco, em outros países. Como o terrorismo tem agido? Sì, certo. Il terrorismo innanzitutto minaccia. Sim, claro. O terrorismo principalmente destrói, Minaccia e fa paura traz medo per intimidire, para intimidar, per sottomettere la gente al suo volere. para submeter as pessoas à sua vontade. E perché questa sia una realtà per loro, E porque isso é uma realidade para eles, distruggono i villaggi, eles destroem as vilas, massacrano le popolazioni massacram a população e per terrorizzare anche massacrano le persone davanti ai loro e bambini. para massacrar eles matam as pessoas na frente das próprias crianças. O senhor citou aqui, ameaçam, causam medo, À frente das próprias crianças, matam as pessoas na frente das próprias crianças. matam as pessoas na frente das próprias crianças, causam destruição. Por favor, continue. Allora, poi Então. distruggono le scuole, Eles destroem as escolas, i luoghi di culto, os lugares de culto, e fanno dei kidnapping, raptam as pessoas. distruggono le strade o mettono delle mine. Eles destroem as estradas e colocam minas nas estradas. E così fanno per occupare il territorio e per impadronirsi E della eles fazem gente. isso para ocuparem os territórios. E quando eles ocupam esses territórios, o que fazem ali? Allora fanno la legge Fazem a lei, che chiedono alla gente di pagare un tributo, pedem que as pessoas paguem um imposto, di vestirsi a modo loro, que devem se vestir do modo deles. ad esempio per gli uomini Come esempio, li os homens obbligano a tenere la barba obrigam os homens a terem barba, e di portare pantaloni tagliati, corti. usarem calças longas, a se vestirem como eles são, como são muçulmanos. E alle donne di vestirsi con la burqa, ad esempio. E as mulheres de se vestirem com burca, por exemplo. Eles Quindi- obrigam essa população que foi dominada a se tornar islâmica. À força, é isto? È questo che fanno quando occupano un posto. Se uno non si converte, Sim, é o allora que fazem quando eles tomam um lugar. E se alguém não se converte, então, o deve partire ou devem partir, o viene ucciso. ou são assassinados. Se sono musulmani moderati è lo stesso, o devono
diventare radicali o partire o morire. O mesmo com os muçulmanos moderados. Ou eles se radicalizam, ou devem sair, ou morrem. Qual é o percentual hoje de católicos ou cristãos, especialmente na sua região, Burkina Faso e Níger? In Burkina Faso i cristiani sono 24% su 22 milioni di abitanti nel Burkina Faso. Hoje são 24% da população de 22 milhões de pessoas em Burkina Faso são cristãos. A pergunta que agora quero fazer é, eles agem com método, periodicamente ou a qualquer momento, surpreendem, ou nos tempos, nos dias de festa da igreja, como escolhem agir? Allora, gli attacchi si fanno Os in ataques ogni são momento feitos della giornata. em qualquer momento do dia. Di giorno, De dia, di notte, de noite, presto la mattina, ainda de manhãzinha, compreso quando la gente si raduna per la preghiera. quando as pessoas estão unidas em oração. Domenica 25 febbraio, No último domingo, 25 de fevereiro, nella mia diocesi di Dori, al nord del Burkina Faso, na minha diocese de Dori, no norte de Burkina Faso, i terroristi sono cascati sui fedeli in preghiera os terroristas atacaram os fiéis que estavam em oração. e hanno massacrato tutti gli uomini. Assassinaram todos os homens. Erano 12 uomini, 8 feriti e le donne sono state risparmiate. 12 homens que foram assassinados. Eu agora quero saber do senhor aquela pergunta que fez no final do nosso primeiro bloco. Por que a África está sendo escolhida pelo terrorismo islâmico como alvo e como território para ser conquistado? La risposta è semplice perché A resposta é simples, porque, prima di tutto, antes de l'Africa tudo, a África è al centro dell'appetito delle potenze é o centro do desejo das potências, né? e quindi l'Africa è un po' destabilizzata. E a África é desestabilizada. Gli stati sono fragili Os estados são frágeis. e i terroristi agiscono come E os le terroristas belve. agem em função disso, sabem que o estado é frágil. Sappiamo E che ainda sabemos que nella foresta nas florestas il leone attacca sempre la bestia che è indietro, che è debole. quem conhece as florestas sabem que o leão ataca sempre a parte mais fraca, quem é o animal mais fraco. Ecco perché il terrorismo ha scelto l'Africa come terreno fertile dove c'è la povertà, dove lo Stato è debole, dove c'è l'ignoranza e quindi può prosperare. E por isso que o terrorismo escolheu a África, porque é um lugar onde tem muita pobreza, onde o Estado é fraco, e é nesses lugares que o terrorismo pode prosperar. A África é a mais frágil. E quindi se si vuole risolvere il problema del terrorismo bisogna combattere contro l'ignoranza, la povertà e E ainda que liberare se i resolva o paesi problema do africani. terrorismo, há muito o que fazer com a pobreza, com a ignorância, com a miséria, para que a África seja totalmente livre. E qual é a sua esperança e expectativa de que isto ocorra? La mia speranza è che A minha esperança é que un pubblico più largo, grupo muito maior più largo sia informato di questo dramma, que muitas pessoas sejam informadas desse drama, perché ormai il mondo è globalizzato porque hoje o mundo é globalizado e in un mondo globalizzato bisogna avere dei fratelli e degli amici dappertutto. e no mundo globalizado é necessário que haja amigos e fraternidade entre todos. Per farsi aiutare Podemos fazer para ajudar anche con i suggerimenti, também com o surgimento
e con la solidarietà concreta anche. A solidariedade concreta e também com a solidariedade concreta. Perché oggi questo problema del terrorismo non può essere risolto da un solo paese. Porque o problema do terrorismo hoje não pode ser resolvido apenas em um país. Se prendiamo le crisi mondiali che si sono verificate, se analisamos a crise mundial que hoje verificamos, è per la solidarietà della comunità internazionale che siamo venuti fuori. É pela solidariedade da comunidade internacional. Eu também quero fazer uma pergunta sobre isto. O senhor enxerga que, para além desta mudança cultural, deste entendimento mundial, por sermos hoje este mundo globalizado, mas haveria hoje alguma instituição, órgãos, forças que poderiam intervir imediatamente nesta situação? Quem poderia hoje intervir imediatamente para levar alívio a esta situação? Existe? Sì. Sim. Io penso che se, ad esempio, le Nazioni Unite, as Nações Unidas si organizzassem e fanno un intervento e fizesse uma intervenção a favore dei paesi, em favor desses países, e non cercare di utilizzare le organizzazioni internazionali outras organizações internacionais per ricominciare un'altra dominazione, para começar a utilizar e funcionar como uma outra dominação. Questo è il problema oggi. Esse é o problema hoje. Ma la intervenzione sincera, a intervenção verdadeira può risolvere il problema, pode resolver o problema anche in 2, 3, 4 mesi al massimo. Em 2, 3, 4 meses ao máximo. Tenho certeza que o senhor conhece o termo vontade política. Seria esta a questão? La question è vraiment la volonté politique et la solidarité. A questão da vontade política e da solidariedade internacional. Voilà, c'est la réponse que je peux donner à cette question. Essa é a questão. Vamos continuar conversando aqui com Dom Dabiré no próximo bloco do nosso Além da Notícia, e já quero deixar a questão para a próxima conversa nossa. Como hoje vive lá, como vivem essas populações, como lidam com as ameaças, com as perseguições, com os raptos, com as mortes, com tudo isso, com os sequestros, como vivem e como reagem à luz da fé em meio a tudo isto, a este terror. Vamos para o intervalo, voltamos já. O Além da Notícia da noite de hoje está falando sobre liberdade religiosa. O nosso foco aqui hoje é Burkina Faso, porque temos aqui entre nós um bispo lá de Burkina Faso, presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger. Estamos conversando com Dom Laurent Dabiré e este tema ele é preciosíssimo. E olha, agora em março passado, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, declarou que a situação de segurança no Burkina Faso é mais do que alarmante e que a situação humanitária é desoladora. Em 2023, disse ele, o meu gabinete documentou 1.335 violações e abusos dos direitos humanos e do direito humanitário, com pelo menos 3.800 vítimas civis. Os grupos armados são responsáveis pela grande maioria das violações cometidas contra civis, acrescentou ele também. No plano humanitário, o sofrimento de milhões de burkinabeses é desolador, afirmou ainda o senhor Volker Turk, destacando que 2,3 milhões de pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar, mais de 2 milhões de pessoas deslocadas internamente e 800 mil crianças impedidas de ir à escola. Bom, e então eu volto com aquela pergunta do encerramento do nosso último bloco, Dom Dabiré. E como o seu povo, como o seu rebanho, suas ovelhas, lá em Burkina Faso, Níger, reagem a todo esse sofrimento, a essas ameaças, ao terror, aos sequestros, raptos, destruições e mortes? Innanzitutto diciamo che le popolazioni além de tudo, dizemos que a população sono molto coraggiose. É muito corajosa.
noi ci chiediamo anche dove trovano le risorse umane per resistere. Nós continuamos, mesmo que faltem recursos humanos, nós resistimos. Qualche cosa è sicuro è che la gente ha tanta fede, O que é importante é que as pessoas continuam com tanta fé, tanta speranza, tanta esperança, e quindi considerano che è un momento difficile, considerando que é um momento difícil, ma che sarà superato. mas que será superado. E quindi E assim vivono tutta Vivem. questa realtà vivem essa realidade con la fede e la speranza. com a fé e com a esperança. Poi c'è la Poi sì. solidarietà Também tem a solidariedade nazionale nacional che lo Stato ha organizzato que o Estado organizou per aiutare le popolazioni che sono isolate, para ajudar as populações que estão isoladas, le popolazioni che sono partiti, che hanno perso tutto e che sono pessoas que perderam spostati tudo altrove. e que são refugiados que hoje são ajudados. Enquanto o senhor está falando, eu estou me reportando aqui ao cristianismo inicial. O senhor consegue ver também esta comparação, por exemplo, da fé dos cristãos dessa região toda com o início do cristianismo, quando também foi ameaçado, foi perseguido e reagia com coragem e esperança? Sì, la comparazione c'è Sim, a comparação existe. perché la gente subisce ma non abbandona la sua fede. As pessoas sofrem, mas não abandonam a sua fé. E vi dico che questo Eu digo que ci sostiene anche noi pastori, essa fé também nos sustenta enquanto pastores. di vedere che il popolo, De ver que Il o grege povo, que os fiéis non abbandona la sua fede, non abbandona la sua chiesa. não abandonam a sua fé, não abandonam a sua igreja. Ecco, Sì. e vivono queste realtà Vivem difficili essa realidade difícil. anche grazie all'aiuto Também delle graças à organizzazioni ajuda internazionali, de outras organizações internacionais, il Alto Commissariato per i Rifugiati, do Alto Comissariado para il Refugiados, Programma Alimentare Mondiale, o Programa Alimentar Mundial, la Croce Rossa Cruz Vermelha e tante altre organizzazioni e tantas outras internazionali organizações internacionais che aiutano. que ajudam. C'è anche la Chiesa E tem também a igreja che contribuisce attraverso la Caritas. que contribui através da Caritas. E quando la gente è disorientata, Quando as pessoas estão che perdidas, sia cristiani come musulmani, sejam cristãos ou muçulmanos, guardano alla Chiesa, la parrocchia, come un punto di riferimento. procuram a igreja como ponto de referência. E per cui la Chiesa è presente in mezzo a questa sofferenza, E a presença da igreja no meio desse sofrimento, con la sua preghiera e la sua carità. com as suas orações e com a sua caridade, E il fatto di accogliere anche le persone, o fato de acolher as pessoas, dei posti per alloggiare, vestiti, dá lugar de cibo, ficar, lugar água. para poder se alimentar, roupas para poder vestirem, água. Dona Birê, e quando estão reunidos os senhores bispos, o clero, o que ali vocês conversam a respeito desse sofrimento do povo e como continuar a conduzir e a inspirar este povo? Ecco, i vescovi hanno una linea Os bispos di têm uma condotto. linha de condução, Innanzitutto abbiamo cercato di proteggere le comunità, principalmente procurem proteger a comunidade, ma anche di chiedere ai sacerdoti, alle suore mas também de pedir aos padres, aos sacerdotes e às e irmãs, soprattutto ai catechisti, sobretudo che sono aos capi di catequistas, comunità, que são líderes de comunidade, di non fuggire
e lasciare le comunità. de não fugirem e deixarem as comunidades. Quindi il principio è Assim, no princípio, dove c'è una comunità, onde existe uma comunidade, il prete rimane. o padre permanece. E quando le comunità sono cacciate via, sono andate via, E quando a comunidade sai, é obrigada a se deslocar, allora il prete, come il capitano então o della padre nave, é como o capitão do barco, anche lui può andarsene. aí então ele pode seguir a Eu comunidade. também quero saber se nas regiões onde esses grupos terroristas não chegaram ainda e não dominaram, se em algumas delas, por serem mais propensas aos ataques, há necessidade de se colocar ali e se vocês solicitam policiamento, segurança para a proteção daquela região, daquela comunidade. Allora l'esercito Então, o exército organizza la protezione organiza e la a difesa proteção del e a territorio defesa do território. in luoghi sensibili Nos lugares mais sensíveis, e i luoghi dove si radunano le popolazioni. os lugares onde permanecem, onde está a população. Quando c'è un raduno importante, Quando existe um atentado importante, c'è la polizia, a polícia i militari e os militares per fare la sicurezza intorno. são chamados, a polícia e o exército, a fazerem a segurança da região, do entorno. Ma il problema dopo Mas è o problema depois aqui, come assicurare como assegurar la sicurezza in tutto il territorio. assegurar a segurança em todo o território. Também os bispos e os padres são ameaçados e se são ameaçados, eles têm proteção? Recebem proteção? Non abbiamo una protezione speciale, Não temos uma proteção especial, anche per non dare la impressione che noi siamo fatti di oro o também altri, para dar a impressão que nós não somos feitos de ouro ou qualquer coisa assim, ma certamente mas certamente, come capi di como chiese, líderes da igreja, le autorità sono attenti as autoridades são atentas perché la vita del vescovo, del para que a prete, vida do bispo ou do padre non viene attentato facilmente. não seja facilmente atentada. La nostra protezione A nossa proteção è la preghiera e la carità. é a oração e a caridade. Un musulmano aveva testimoniato un giorno con me Um muçulmano testemunhou dia comigo: noi siamo rimasti perché la Chiesa è rimasta. nós permanecemos porque a igreja permanece. Dove c'è la Chiesa c'è la vita. Onde tem igreja, tem a vida. Este muçulmano deve estar no grupo dos moderados, não é? Sì. Questo musulmano era un gruppo moderato, certamente. Esses grupos radicais, o senhor entende que eles pretendem realmente um domínio em massa da África, sobretudo essas regiões mais distantes, afastadas, onde é fácil ali o domínio delas? Ma certamente quello è il loro progetto. Certamente esse é o projeto deles. Non solo dominare Não apenas dominar l'Africa dell'Ovest, a África do Oeste, ma dominare tutto il mondo. dominar todo mundo. Perché se riescono a Perché creare lo Stato islamico, Se sai a criar o Estado Islâmico, da lì dali andranno alla conquista del mondo. partirão para a conquista do mundo. E i radicali lo dicono, E os radicais dizem isso. questa guerra non finirà finché non avranno convertito l'ultimo essere umano sulla terra. Isto quer dizer que esta ameaça à África é uma ameaça ao mundo todo. Per tutto il mondo, quindi
noi dobbiamo prepararci a recitare le preghiere Devemos musulmane. nos preparar a fazer orações muçulmanas. Dom Dabiré, a gente está se aproximando do final da nossa conversa. Aqui na Assembleia dos Bispos do Brasil, quando o senhor esteve, o senhor também conversou, porque estava aqui, com o secretário de Estado da Santa Sé, Cardeal Pietro Parolin. O que o senhor conversou com ele e o que ouviu dele? Tre cose. La prima cosa 3 coisas. A primeira coisa era per testimoniare che para testemunhar l'ACN, que a ACN, che è una associazione internazionale, uma associação internacional, aiuta davvero le chiese in difficoltà. ajuda de verdade a igreja em dificuldade. E questo concetto di chiesa che soffre Esse é o conceito de igreja que sofre. è importante per capire tutta la realtà della chiesa. É importante para entender toda a realidade da igreja. La chiesa non è solo gioia, allegria, A igreja não é apenas alegria, ma è anche sofferenza e pianto. é também muito sofrimento e choro. Questa testimonianza volevo dare prima di tutto. Esse foi o testemunho que eu quis dar antes de tudo. La seconda cosa A segunda coisa, era per chiedere al cardinale segretario di pedir Stato ao cardeal, o secretário de Estado, di ringraziare il Santo de Padre agradecer ao Papa per la sua vicinanza pela sua vigilância negli Angelus in, no Ângelus, San Pietro. na Basílica de São Pedro. Lui ha pregato tante volte per i paesi che sono sotto il terrorismo Ele ha pedido muitas vezes por todos esses países que sofrem com o terrorismo e lui ha chiamato alla solidarietà internazionale. e ele é aclamado pela solidariedade internacional. E la terza cosa A terceira coisa era per invitare il cardinale era para convidar o cardeal alla celebrazione di conclusione à celebração de conclusão del giubileo dei 125 anni ao jubileu de 125 anos dell'evangelizzazione in Burkina Faso. da evangelização em Burkina Faso. Questo sarà un momento di speranza. Esse será um momento de esperança. Ecco quello che abbiamo parlato. E isso que nós conversamos. E a resposta do cardeal foi positiva? Allora lui ha scherzato, Ele brincou, o cardeal brincou. ha detto se siamo ancora vivi Ele disse que se ainda estiver vivo, ele pode ir. allora è la metà della risposta. Então é metade da resposta. E poi per quello che riguarda il Santo Padre, E depois sobre aquilo que falou sobre o Papa, lui ha garantito che trasmetterà i nostri ringraziamenti e saluti. garantiu que transmitirá ao Papa. Concluindo a nossa conversa, apesar Sim. de toda dor e de todo sofrimento, quais sinais o senhor percebe nesta sua igreja que lhe deixam contente e esperançoso? Quello che ci dà forza e speranza è Aquilo que me dá força e esperança la fedeltà é a fidelidade, del gregge. os fiéis do pastoreio. La gente sa che quando va alla preghiera As pessoas sabem que quando vão rezar, può essere l'ultima, pode ser a última, però ci va lo stesso. mas continuam indo, vão assim mesmo. La seconda cosa A segunda coisa è l'aumento delle vocazioni. é o aumento de vocações. Noi avremmo pensato che con il terrorismo Nós tínhamos pensado que com o terrorismo, la Chiesa sia un'organizzazione pericolosa, com isso a igreja seria uma organização perigosa. ma vediamo che tante persone, Vimos que muitas pessoas, i giovani, jovens,
cercano di raggiungere la Chiesa e di offrire la loro vita per la Chiesa. Procuram a igreja para participarem dela, se juntarem a ela e oferecerem sua vida à igreja. E l'ultima cosa che mi rallegra E a última coisa que me deixa muito contente e alegre è che la Chiesa è molto radicata nella società, é que a igreja é muito presente na sociedade, ha buone relazioni con lo Stato uma boa relação com o Estado e buone relazioni con le altre religioni. e também com uma boa relação com as outras religiões. Quindi la Chiesa è Assim, a un igreja riferimento. é uma referência. Ecco la fonte della nostra gioia di credere di essere cattolici Essa é a fonte de nossa alegria em ser católicos, e di avere il Vangelo. pregar o Evangelho. Eu literalmente concluo aqui, com tudo que o senhor acabou de falar, que realmente o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O senhor constata isso na sua região, que passa agora por essa experiência de dor e martírio, não é? È proprio quello che sperimentiamo. É exatamente isso que nós experimentamos. E il Vaticano ci ha chiesto di O documentare Nos pediu que documentassem i morti as mortes per vedere se tra quelli para checarem se entre esses, alcuni non sono veri martiri. se alguns são realmente mártires. E stiamo facendo questo lavoro. Estão trabalhando nisso. Eu quero agradecer imensamente sua presença aqui conosco e realmente peço a Deus que essa dor e que esse sofrimento que vivem lá na sua região da África encontrem resposta, não é? Encontrem resposta dos homens e também de Deus, porque sei que vocês são uma igreja que clama sem cessar. E a gente faz isso hoje com liberdade. E vocês fazem com tanta intensidade, e a gente talvez com a liberdade que tem, o faça ainda mediocremente. Buscar a Deus, ser um povo cristão, ser um povo de fé, com mediocridade. Enquanto vocês, em meio às ameaças todas, de perder a própria vida, o fazem com destemor. Isso para nós é um grande exemplo. Muito obrigado pela sua presença, e vou pedir-lhe que ao finalzinho do programa, o senhor volte, porque no próximo bloco vou receber aqui uma freira brasileira que foi sequestrada em Moçambique, não é? Está aqui no Brasil agora, passou por essa experiência do terrorismo lá, e também vou receber aqui a Ana Manente, da Ajuda à Igreja que Sofre, mas o senhor volta conosco no último bloco para que a gente possa apenas receber a sua bênção. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Grazie mille. E como eu anunciei, nós vamos agora receber aqui também neste programa de hoje a presença da presidente do Conselho da ACN Brasil, a Ana Manente, a quem eu quero cumprimentar já também, já está nos vendo, mas antes eu quero dizer que a ACN, gente, tem a missão de apoiar por meio de informação, oração e ações a Igreja Católica onde quer que ela esteja presente, oprimida ou em frente à necessidade. Os cristãos em Burkina Faso, por exemplo, que estamos hoje falando tanto, há anos sofrem com a escalada do terrorismo. E agora a gente vai ouvir a Ana Manente, que é presidente do Conselho da ACN Brasil. Ana, boa noite, bem-vinda também, obrigado por nos atender. Boa noite, Ronaldo, muito obrigada por estar aqui, por abrir esse espaço. Olha, foi tão precioso conversar agora há pouco aqui com Dom Dabiré, e vocês da ACN que tiveram a sensibilidade de trazê-lo ao Brasil, não é? Conta pra gente em que contexto vocês fazem isso todos os anos, trazendo uma personalidade da igreja no mundo, para que aqui a gente se intere do que vem acontecendo em outras partes, sobretudo nas regiões de sofrimento, de perseguição, de terrorismo, e a importância de trazer o Dom Dabiré este ano. É isso mesmo, né? Desde 2015 a ACN convida algum bispo, algum cardeal que vive um cenário de perseguição religiosa na sua realidade. A gente convida justamente por ocasião da Assembleia dos Bispos reunidas em Aparecida, para que todo o clero do Brasil possa, por meio dos bispos, conhecer essa realidade tão desconhecida de nós brasileiros. E nesse ano o convite foi feito a Dom Dabiré, porque a gente enxerga como a África vem se tornando um polo, uma terra fértil para o terrorismo. E o fato de nós não conhecermos a realidade não quer dizer que ela não exista. Então a importância de ouvir esses testemunhos, a importância da Canção Nova que leva esses testemunhos mais adiante, né, por meio de toda essa rede de comunicação,
para que a gente possa de fato conhecer mais a nossa própria igreja, apoiar essa igreja com informação, que estamos fazendo agora, com oração, que convidamos todos a fazer logo depois, e com ação concreta, apoiando os projetos lá nesses lugares onde há perseguição, apoiando que os bispos estudem, que os bispos tenham meios de transporte, os catequistas, os padres, que a igreja possa continuar o seu pastoreio. Então esse efeito é duplo. Eles percebem que não estão sozinhos, que há muitos sirineus espalhados pelo mundo. A ACN é uma delas, que congrega tantos benfeitores e que ajudam esses nossos irmãos a enfrentar essas situações. E o segundo efeito, de fato, é o lado de cá, né? Povoar o nosso imaginário, contar para o brasileiro o que acontece, para que a gente possa se comprometer mais, rezar com mais afinco, conhecer o que acontece nesses lugares e ajudar, de fato, né? Mostrar a eles que há um corpo todo místico à disposição do membro que mais sofre naquele momento. Está passando aqui o endereço digital de vocês, importante para as pessoas conhecerem, Ana. Eu estou vendo aqui, todos os anos vocês atendem cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da igreja em mais de 130 países. E você citou alguns projetos, eu vou citar mais ainda. Formação de seminaristas, impressão de bíblias e literatura religiosa, incluindo a Bíblia da Criança da ACN, com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas, como o Dom da Birê, que a gente ouviu aqui agora, e essa igreja de Burkina Faso, construção, reconstrução de igrejas, demais instalações eclesiais, meios de transporte para evangelização, programas religiosos de comunicação, ajuda a refugiados e vítimas de conflitos. Meu Deus, quanta coisa! E vocês recebem ajuda, está tudo aqui nesse endereço eletrônico, como podem receber ajuda para fazer esse trabalho também. Mas quero fazer agora uma última pergunta a você. Em quais países, em quais regiões do mundo é mais difícil vocês atuarem assim, fazendo o bem, olha, ajudando a igreja ali, até para levar essa ajuda? Em quais países e regiões do mundo é mais difícil levar essa ajuda que vocês oferecem? Olha, Ronaldo, essa sua pergunta vai ficar sem resposta, porque há 4 países no mundo que eu não posso mencionar que são ajudados. Eu não posso mencionar para a segurança da própria igreja local. Chega um momento que a perseguição é tão violenta que a igreja local nos pede, não falem de nós, porque se souberem que nós recebemos ajuda, a perseguição fica mais cruenta ainda. Então a gente pode pedir orações, né, por esses que mais sofrem, e que a gente tem que, com muita dor no coração, calar o nome desses países. Mas como foi mencionado, são mais de 5.000 projetos em mais de 140 países. Né? A perseguição, e no site da ACN, da acn.org.br, tem um link para download do Relatório da Liberdade Religiosa. É um download gratuito. Lá existe essa gradação da violência em vários países e por ali, quem tiver acesso ao relatório vai conseguir deduzir quais são os 4 países onde a perseguição é mais violenta e que nos impede de dizer que a ajuda concreta chega. Posso perguntar algo aqui que eu sei que vai causar dor na gente, mas para a gente saber, e o que é essa perseguição mais violenta? Basicamente, as pessoas são proibidas de manifestar a sua fé não só em público, mas também em privado. Se reunir pode significar a morte. Na minha casa, com os meus filhos, eu sou mãe de 5 filhos, na minha casa, fazer uma oração antes do jantar, eu posso ser naquele momento interceptada e levada para um campo de concentração, ou ser morta, né? Os meus filhos podem ser arrancados de mim, normalmente eles matam os meninos e levam as meninas para se tornarem mães de novos soldados. Há lugares em que há um verdadeiro genocídio, não só a fé é calada, como a população católica é exterminada. Doloroso ouvir isso, hein? Doloroso, mas necessário, importante. E isso mostra mais ainda a importância do trabalho que vocês fazem, sustentando esses cristãos e a igreja nesses lugares assim mais terríveis, não é? É difícil mesmo. E a gente agradece, né? Falar disso não é fácil, mas é importante falar, né? Porque calar não quer dizer que não ocorra. Então a gente precisa falar, a gente precisa conhecer, a gente precisa, de fato, se empenhar para ajudar essas pessoas, porque um dia podemos ser nós nessa situação. Né? Graças a Deus, hoje nós somos os sirineus, que ajudam a carregar a cruz. Um dia pode ser que a cruz seja nas nossas costas. Né? E se Deus quiser, haverá outros sirineus para nos ajudar. Obrigado por essa importante reflexão sobre o nosso cristianismo negligente. Talvez isso possa até, essa expressão possa explicar melhor. A vivência do nosso cristianismo de forma negligente. Foi um prazer te ouvir, muito obrigado. Obrigado também pelo presente de nos dar aqui nesta noite o Dom da Birê. Obrigada, Ronaldo. Um prazer estar com vocês e com toda a Canção Nova.
Tá aí, e vamos continuar o nosso Além da Notícia conversando com a irmã Eliane. E como a gente prometeu, voltamos agora neste bloco, hoje nesse programa que está espetacular. A gente esperou tanto para conhecer a irmã Eliane, enquanto falávamos aqui com o Dom Dabirê, pois é, ela já está entre nós. E essa gravação agora deste último bloco está sendo feita uma semana depois, porque a irmã estava participando da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida. Prontamente, estando lá, ela se colocou à disposição para gravar conosco tão logo chegasse. E por isso que a gente faz hoje aqui esse programa, também agora esse momento do programa, o último bloco com a senhora, irmã Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigado também por essa presença aqui. Já conversamos fora do estúdio, agora estamos aqui. Que prazer recebê-la. O prazer é todo meu, porque falar do meu povo da África é sempre um prazer, principalmente se for para trazer esperança, para tornar conhecido uma dor que eles têm que muita gente nem sabe, né? E eu já percebi que a irmã tem realmente um amor autêntico por este povo africano. A senhora chegou lá, irmã, no ano de 2017. A irmã Eliane Costa é religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry. No ano de 2017, a senhora foi morar na província de Cabo Delgado, que a gente tem aqui na tela agora. A imagem de uma capela ali, o sacerdote celebrando, e a gente vê esse povo africano participando. Em Moçambique, Cabo Delgado, a senhora passou 24 dias em poder de membros do Estado Islâmico. O que aconteceu com a sua congregação e especialmente com a senhora quando vocês sofreram um ataque e a senhora foi sequestrada, ficou 24 dias em poder dos membros do Estado Islâmico? Aliás, a senhora me disse que não foi só um ataque, né? Não. Os ataques começaram em Cabo Delgado, começaram em 2017. O primeiro ataque aconteceu em Mocimboa da Praia, na vila, em 2017. Onde tem uma casa de vocês. Aonde nós tínhamos a nossa comunidade. Foram 3 dias em que nós e toda a população ou ficou em casa ou fugiu para as matas. Esse ataque ele foi repelido pelas forças militares e nós achamos que os ataques cessariam ali. Como é que se deu esse ataque? Foi durante a madrugada, bem assim, na madrugada de 5 de outubro de 2017 aconteceu o primeiro ataque. Assustador. Você acorda no meio da noite, por volta das 4h30, com tiros, é sempre assustador, né? E as pessoas desesperadas, porque o povo de lá era muito preocupado, eles começaram a mandar mensagens por telefone para nós: irmãs, cuidado, não saiam de casa, estão atacando Mocimboa da Praia. Eles queimavam as casas, sequestravam meninas. Casas comuns das pessoas? As casas das pessoas. Queimavam, roubavam o que as pessoas tinham, né, nas casas, nas plantações, e queimavam as casas e sequestravam meninas e meninos. Nesses primeiros ataques, eles só mataram nas aldeias as lideranças governamentais, então o chefe de aldeia, alguém que fosse ligado, e algumas pessoas que a gente percebiam que eram desafetos. Então eles deixavam um grande rastro de destruição. No primeiro ataque que aconteceu, depois do ataque da vila, a população toda fugiu para a vila de Mocimboa da Praia, saiu para aquele lugar onde nós tínhamos nossa casa, e você via lá mais de 300 pessoas. Então a comunidade de Mocimboa da Praia, não religiosa, a comunidade povo, começou a receber gente. Então tinha casas com 30, 40 pessoas que tinham fugido dessa região, porque eles não tinham para onde ir, então eles recebiam. Aí, esse foi o primeiro, mas aí aconteceram ataques sistemáticos de 2017 a 2018. Foram atacadas praticamente todas as aldeias do distrito de Mocimboa da Praia. Mocimboa da Praia é um distrito que seria mais ou menos como um quase estado, né? Porque o estado é Cabo Delgado, é uma parte maior do estado. Esse grupo que atacava, bem munido, bem armado, qual a estrutura dele? Eles eram muito bem armados e eram muitos. Eram africanos também ou não? Sim. Já eram africanos. Então, eles já tinham sido formados pelo Estado Islâmico, africanos mesmo, moçambicanos mesmo, formados pelo Estado Islâmico. Cooptados, né? Eles eram cooptados, mas
quando eu estive com eles, inicialmente eu achei que eles eram todos do crime organizado, porque era muito parecido com o crime organizado brasileiro. A cooptação era a mesma coisa. Porque quando você tem a questão da pobreza, eu até quero fazer uma observação aqui. A pobreza, a fome, a miséria, torna os nossos jovens vulneráveis. E quando um jovem não tem nenhum tipo de ideal nem perspectiva, o que oferecerem para ele é um sinal de esperança. Sim, ele pega. Então, inicialmente... Porque ele está numa situação tão frágil e ele quer alguma coisa. Eles, nessa época, eles se autodenominavam El-Shababs. El-Shabab significa o jovem, era em árabe, né? Então, eles se denominavam El-Shababs. Depois, quando eu estive com eles no acampamento deles, quando eu estava lá sequestrada, é que eu descobri que eram 2 grupos fortes que estavam trabalhando lá. O Estado Islâmico, que não tem nada a ver com o islamismo, é um grupo terrorista, né? E o Boko Haram. O que aconteceu? Qual foi o episódio no qual a senhora foi sequestrada? Foi a senhora sozinha? Não, fui eu e a irmã Maria Inês, que morava comigo lá. Nós morávamos juntas. Como aconteceu tudo? Nós estávamos em Mocimboa, na praia, praticamente só nós, porque isso acho que final de julho, agosto. Em março de 2020, ainda, apesar de todos os ataques que estavam acontecendo, havia ainda vida em Mocimboa da Praia. A vila não havia sido atacada. Houve um grande ataque em março, dia 23 de março de 2020. E esse ataque foi à vila de Mocimboa da Praia, que ninguém pensou que eles fossem atacar novamente, porque a vila estava cheia de soldados. Tinha muitos militares. E esse ataque destruiu praticamente, esse ataque de março, praticamente destruiu a vila inteira. Foi queimada a vila, foi destruída as organizações públicas. E de março a julho de 2020, nós fizemos a opção de continuarmos lá, porque ainda existia muitas pessoas na vila de Mocimboa da Praia. A irmã Maria Inês e eu, mesmo nossa provincial, com razão, né, pedindo que nós saíssemos de lá e fôssemos para um lugar seguro, e o nosso bispo também pedindo para a gente sair, nós conversamos e combinamos que nós íamos ficar lá e íamos ajudar a população a sair de lá. E de março de 2020 a julho, início de agosto de 2020, foram acontecendo vários ataques e a nossa casa era o único lugar seguro. As pessoas fugiam para lá, elas entravam na nossa casa para se sentirem seguras. Foi nesse contexto que conversando, a gente resolveu ficar lá, porque aquelas pessoas que não estavam conseguindo sair da aldeia, elas teriam um lugar onde elas poderiam procurar um cuidado médico, porque nós também estávamos tendo um surto de cólera. Era um lugar onde os terroristas, chamando assim, eles não atacavam por um milagre, eles nunca atacaram a nossa casa. A nossa casa nunca foi atacada, mesmo tudo em volta sendo queimado, a nossa casa não tinha sido atacada até então. Essas pessoas iam para lá e a gente ajudava com a ajuda de outras irmãs, e mesmo da diocese, né? Nós conseguimos tirar essas pessoas de lá e elas iam para lugares seguros na região de Cabo Delgado. Foi assim uma partilha intercongregacional maravilhosa. A gente viu como a igreja sabe e é solidária sempre. Porque se nós fazíamos um pedaço, graças a Deus, todas as outras congregações que estavam em Pemba, todos os padres estavam partilhando conosco, eles estavam cuidando, eles ligavam, ficavam preocupados, até tinham vontade de ir para lá e nós dizíamos, por favor, não venham, aqui não está seguro, mas vocês estão aí. Eu falei assim, é uma opção nossa, nós fizemos essa opção, nós não queremos que mais ninguém se coloque em risco se houver risco, porque nós podemos dizer, se eles não atacaram a nossa casa agora, algum motivo deve ter, mas se entrar uma pessoa diferente aqui,
Nós não sabemos o que pode acontecer com essa pessoa. E a nossa casa foi atacada quando um rapaz da companhia elétrica, ele estava indo para Palma, que era uma região onde tem exploração de gases, estava sem energia elétrica, ele estava indo para lá e ele foi alvejado, o carro dele foi alvejado numa região muito distante da nossa, mas o único lugar que ele conseguiu achar, ele foi dirigindo praticamente 3 horas, com o carro alvejado, todo furado, com o pé machucado, e ele chegou no nosso portão e ele entrou na nossa casa para se abrigar ali, para ser socorrido. E ele foi. Só que a entrada, ele estava calçado de botas com solado que era parecido com as botas militares, e deixou essas marcas na frente da nossa casa. Ele, graças a Deus, ele foi bem, ele foi socorrido, ele sobreviveu bem. Nós cuidamos dele, ele não faleceu. Mas os insurgentes, quando viram aquelas marcas na frente da nossa casa, eles acharam que na nossa casa tinha soldados. Aí foi quando eles bateram na nossa casa para invadir a nossa casa. A nossa casa, nesse dia, não tinha muitas pessoas, tinham acho que pouco menos de 20 pessoas lá. Acho que umas 19, 20. E essas pessoas, nós conseguimos tirar todas elas, antes deles entrarem na nossa casa, nós conseguimos tirar todas elas de casa, todas elas fugiram pelos fundos, pularam um muro, inclusive esse rapaz conseguiu fugir, só ficando na casa de Irmã Inês, eu, uma senhora que tinha dado à luz fazia 1 semana na nossa casa, ela, uma menininha de 3 anos, né, ela era mãe dessa menininha de 3 anos, e a irmãzinha dela que tinha 10 anos que não quis ir para ficar cuidando da irmã, e uma senhora que era paralítica. Ficamos nós, mas todas as outras pessoas conseguiram fugir. Então eles invadiram a nossa casa, eram muitos homens, acho que eram quase, eu sabia que tinha mais de 30, a irmã Inês disse que eram uns 50 homens, eu falei assim, eu não perdi tempo contando. E entrou a grande quantidade deles? Eles entraram todos juntos. Eles entram todos juntos. E armados, né? E armados, bem armados. Sim. Bom, e como foi? Quando eles entraram, como foi lá dentro? Lá dentro, eles entraram em toda a casa procurando pessoas. Eles diziam assim, vocês têm soldados em casa? Eu falei assim, nós não temos soldados em casa. Vocês têm soldados em casa? Nós vimos as marcas lá. Eu falei assim, não tem soldados em casa. E aí eles olharam a casa toda procurando soldados. Aí eles encontraram só essas pessoas que nós estávamos lá. E como se dê a decisão deles de sequestrarem vocês duas? Eles sequestraram nós e a mãe com as crianças. Fomos nós. Só não levaram Dona Albertina. Então, depois que eles historiaram toda a casa, eles viram que não tinha ninguém além de nós lá. Então, depois que eles entraram, eles disseram assim, depois que eles entram, nós tinham que nos levar. Aí eles disseram que iam nos levar. Só que eles queriam levar a irmã. Aí a nossa casa virou espólio deles, né? A irmã Inês, eu e essa senhora, que era uma jovem senhora, não devia nem ter 30 anos, devia ter uns 25 anos, as crianças e deixar a Dona Albertina. Nós não queríamos. Eu falei assim, nós não vamos deixar a Dona Albertina aqui sozinha para morrer. Aí foi quando eles tiveram uma reação também. Eles tiveram algumas reações assim, naquela entrada eles tiveram umas reações assim, muito violentas, né? Mas ali naquela eles tiveram, assim, não, vocês vão. Eu falei assim, eu não vou se a Dona Albertina não for. Aí eles me prometeram, nós não vamos deixar a Dona Albertina morrer. Nós não vamos levá-la para lá, mas nós vamos trazer alimento para ela todos os dias. Aí eles me forçaram a entrar no carro e nos levaram todas, menos a Dona Albertina. E para onde vocês foram levadas com aquela mãe e as crianças? Nós fomos primeiro para um acampamento, que era um acampamento ali na vila mesmo, onde nós encontramos todas as pessoas que eles haviam sequestrado naquela madrugada. Eram muitas? Eram muitas. Nós ficamos numa salinha apertada, porque eles, como as casas não tinham mais ninguém, eles pegaram a casa de alguém do povo
e lá fizeram central deles, né? Aí tinha assim, você via crianças chorando, as mulheres desesperadas. E como vocês e essas pessoas eram tratadas ali? Aí tinha uma diferença de tratamento. Eles tratavam, quando nós chegamos lá, eles tratavam de maneira muito assim, muito indiferente aquelas mulheres e aquelas crianças. Mas a nós duas, eles estavam assim tratando com muito respeito. Eles puseram 2 cadeiras para a gente sentar, né? E como reconheciam vocês como religiosas? Sim, eles sabiam que nós éramos. Vocês estavam com algum sinal, com hábito, com alguma coisa? Não, eu estava com a minha roupa de sempre. Minha congregação não usa hábito. Sei. Somente essa cruz. Só tinha essa cruz. Que, na verdade, eles não estavam no pescoço porque onde eles tentou tirar, quando eles invadiram a nossa casa, ele puxou e quebrou a corrente. Aí eu disse assim, não, essa cruz é minha e ela fica comigo. E ele deixou comigo e não fez mais nada. Ela estava comigo, mas ela não estava no meu pescoço, ela estava no meu bolso, eles sabiam. Foram 24 dias. A gente só ficou ali aquela tarde, depois a gente foi para um acampamento numa aldeia afastada, no meio da mata. Aí nessa aldeia, aí sim, veio a grande preocupação, porque nós ficamos em uma casa do povo, casa do povo lá que é pequenininha, não é como a gente vê a estrutura de casa aqui do Brasil, uma casa bem pequenininha, que deve ser com 4 cômodos, mas deve ser 50 por 50, se for isso. E lá nós éramos em 69 mulheres e crianças. Por que não tinha homens? Eles matavam todos? Não, aí tinha assim, ali eles separavam as mulheres e as crianças em casas separadas. No outro lado, tinham, nesse mesmo acampamento, casas com meninos abaixo de 15 anos, homens islâmicos que se aceitavam a conversão, e meninos a partir de 5 anos, de 5 a 15 anos. Homens adultos, eles matavam todos. Homens adultos que não aceitassem a proposta deles. A maioria do nosso povo lá que morreu foram islâmicos que não aceitaram a proposta dos terroristas. Eles não aceitaram. Uma das cenas mais sofridas, assim, foi um sheik islâmico que disse isso não é... Ele foi morto na frente de todo mundo porque ele disse isso não é o Alcorão, isso não é o Islã. Aí ele foi morto. Vamos lá. Em síntese, irmã, para a gente já ir chegando aqui ao fim, o restante desses dias, como foram e como terminou esse sequestro? Os dias, assim, eles foram decorridos, eu conheci melhor as pessoas. Não praticavam violência contra as nós, mulheres, não. As crianças? As crianças, eles treinavam, os meninos, eles estavam treinando para serem soldados. Nós vimos o treinamento deles. Eles treinaram os adolescentes para lutar, eles faziam praticamente uma doutrinação. Como a gente faz a catequese, eles fizeram uma doutrinação mostrando tudo o que tinha de errado ali, todas as injustiças que eles sofriam, e mostravam, nós podemos dar a esperança. Nós podemos criar um mundo melhor, se vocês quiserem. Eles queriam um mundo justo. Eles cooptavam. Agora, as mulheres, eu disse que eu fiquei numa casa com 69, mas eram 5 ou 6 casas iguais, cheias de mulheres, que foram pegas em momentos diferentes. Essas mulheres, algumas meninas eram escolhidas para irem para outros lugares, eu acredito que para o tráfico, mas isso é uma opinião minha, não sei. Outras eram escolhidas como esposa, entendam se elas não tinham vontade de escolher. E aquelas que já tinham mais idade, elas iam para o trabalho. Então era essa. Irmã Inês e eu, nós éramos tratadas assim com muito respeito. Como terminou esse sequestro? Houve a liberação apenas de vocês religiosas ou de todos aqueles? Só de nós, primeiramente. E o que aconteceu com os outros? Os outros continuaram lá ainda. Nosso bispo, na época, Dom Luiz, ele tentou negociar a soltura de todos, mas ele não conseguiu.
Ele tentou. E uma coisa interessante que um deles lá me disse, antes mesmo de falar, porque eles foram falar com o Dom Luiz, uma semana depois que nós estávamos lá, ele disse assim: irmã, nós temos que tirar vocês daqui. Eu falei assim: por quê? Porque vocês são muito perigosas. Eu falei assim: somos perigosas? Eu tenho arma, sou forte, tô fazendo... Ele falou assim: não, eles não conseguem fazer mal para vocês. Eles amam vocês. Porque todos os outros rapazezinhos que conosco tinham uma reação, eles eram... O grupo fazia muito mal, destruíam muito. A gente não pode ter essa ilusão que eles são vítimas, mas eles não estavam inocentes. Eles mataram muita gente, deixaram um rastro de terror. Mas eles são vítimas de uma situação maior. Mas o grupo era assim. E como se deu a liberação de vocês? Nós fomos libertas depois da negociação de Dom Luiz. Ele conseguiu que eles só liberaram 2 pessoas de moto para ir lá nos buscar, isso no meio da madrugada, e nos levar para outra região, para Moeda, que era uma região mais segura. Então, eles não atacaram, eles combinaram que essas pessoas iriam nos buscar e nos levavam. E a senhora sabe que fim levou aquelas demais pessoas que lá ficaram, aquelas casas todas cheias de mulheres, de crianças? Algumas pessoas, sim. Eu consegui contato com algumas pessoas. Eu estive em Moçambique em 2022, no final de 2022, e mãe Inês e eu fomos lá para fazer. E algumas pessoas a gente encontrou, algumas... Em 2021, o governo de Moçambique fez uma parceria com as forças africanas e as forças ruandesas conseguiram liberar diversos acampamentos, e várias dessas meninas foram soltas, com crianças já no colo. Agora elas sofrem um outro problema. São vitimizadas porque são mães de filhos de insurgentes. Muitas dessas crianças também foram. E Dona Albertina, que eu falei que havia ficado, ela foi encontrada viva em cima da praia. Totalmente desnutrida, mas ela foi encontrada viva. Puxa. Então quer dizer que o milagre acontece. Muito obrigado por essa presença, trazer para a gente este relato de alguém que esteve lá, que conheceu, que viveu essa experiência tão forte também, e nos falando com tanta precisão o que é justamente esta realidade local. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. A gente vai se encontrar mais, tá bom? Sim. E como eu prometi, gente, agora no encerramento do nosso programa, chamo de volta Dom Dabiré para nos dar a bênção e especialmente para que a gente se una também a esta igreja da África, particularmente Burkina Faso, Níger. Dom Dabiré, por favor, suas palavras finais, aquilo que o senhor nos quer dizer a mais, e a bênção de Deus para nós, por favor, nesta noite. Penso che l'ultima parola sarà che rimaniamo nell'unità della comunione e di preghiera nella Chiesa, perché siamo segni di vita e segni di umanità in questo mondo dove l'indifferenza tende a prendere il passo su tutto, che siamo segni, luci per il mondo nel senso dell'unità, della comunione, della solidarietà. Amen. La benedizione, per favore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amém. E é assim que a gente termina o nosso programa de hoje. Boa viagem, bom retorno para o seu país, para outras partes do mundo, onde vai continuar levando este apelo. Muito obrigado. A você que esteve conosco também nesta noite, tenho certeza que foi de grande importância conhecer sobre tudo isso que acontece com nossa família, que está um pouquinho mais distante da gente, em outra parte do mundo. E eu aqui, como posso me unir a esta família? Pergunte isso a Deus. Grande abraço a todos, boa noite, até semana que vem, se Deus quiser, em um novo Além da Notícia.